Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Nesta aula eu gostaria de falar, na verdade, sobre o Concílio Plenário Brasileiro, aqui, Concilium Plenarium Brasiliense. O Concílio Plenário Brasileiro foi realizado em 1939, no mês de julho. E nós ainda estamos no mês de julho. Na verdade, o encerramento do Concílio Plenário foi justamente no dia 20 de julho, né? Não faz muito tempo. E a abertura foi na festa do Preciosíssimo Sangue, então bem no começo, né? No dia 1º de julho. Então, durante esses 20 dias se realizou o Concílio Plenário Brasileiro. O Concílio Plenário Brasileiro foi um acontecimento sem precedentes e inédito, na verdade, até hoje. Nunca houve um outro concílio plenário aqui no Brasil. E aí você me pergunta, o que é um concílio plenário? Concílio plenário é quando se reúne todos os bispos do país, né? Do país. E não só os bispos, também você tem os religiosos, as ordens religiosas representadas, né? As catedrais também mandam representantes dos cabidos das catedrais, né, para essa reunião que procura aplicar, né, as leis e as normas da igreja, em particular aquele lugar. Então é um trabalho comum feito pelos bispos para uma questão de disciplina, né? Também trata de questões doutrinais, o que deve ser ensinado, os erros que devem ser combatidos, né? Isso tudo se faz também nesses concílios. Né? Ele é um pouco mais do que um simples concílio regional, porque se aplica a todo um país. É uma larga porção realmente de terra, né? E bispos que se reúnem, né, de uma mesma língua também no caso, né? Claro, no caso do Brasil tem essa unidade linguística também. Então, para poder ter um apostolado mais eficiente, né, e conseguir, então, promover, né, a religião católica e também aumentar a influência de Cristo Nosso Senhor na sociedade como um todo. Então, o concílio plenário, ele tem essa ideia de seguir o primeiro mandamento, que era o assunto que eu estava falando, que tratei, né, numa catequese há pouco gravada sobre esse assunto. Bem, mas o que chama a atenção, então, quando a gente olha, né, para os documentos aqui, ele foi escrito em latim, Concilium Plenarium Brasileiro, né, Concilium Plenarium Brasiliense, aliás, né, brasileira é a tradução, brasiliense, que foi realizado na cidade do Rio de Janeiro, né, na cidade do Rio de Janeiro, e quem foi o delegado apostólico? Bom, foi Dom Sebastião Leme. Né? Dom Leme, que era cardeal, né, da igreja, foi mandado pelo Papa como legado apostólico, a latere do Papa, para presidir este concílio, que foi realizado nesses 20 dias. E o que é importante do concílio plenário é que ele mostra como era a igreja do Brasil na época e como os bispos estavam determinados a promover a religião católica e a combater os erros da época. Aqui se fala contra o liberalismo religioso, o liberalismo político. Aqui se fala contra o comunismo, que era uma grande ameaça na época, inclusive aqui no Brasil. Fala-se contra o protestantismo e o espiritismo, que eram também grandes perigos à época, e os bispos estavam preocupados em livrar o nosso povo dessa peste. Tem aqui uma declaração, toda em latim, maravilhosa, né, toda contra os erros contemporâneos. Havia uma preocupação dos bispos com relação ao matrimônio, o que era lícito e o que não era lícito. Essa questão dos parentescos, por exemplo, aqui é o que você vê, um zelo pastoral dos bispos católicos, né, guiados ali por Dom Leme. Você vê a preocupação com a devoção popular, as devoções à Sagrada Família, a devoção a São José, orações aqui. Esse documento do Concílio Plenário, que foi editado pela Vozes, em 1940, mais da metade dele são apêndices
com referências, com coisas úteis para a aplicação das coisas que foram legisladas no Concílio Plenário para a Igreja do Brasil. Você tem 71 apêndices. Em português, alguns, e outros em latim. E quanto ao conteúdo mesmo do Concílio Plenário, você tem toda uma parte sobre normas gerais, toda uma outra parte sobre as pessoas, sobre o clero, sobre os religiosos e sobre os leigos, e depois uma outra parte sobre a questão dos sacramentos, das coisas em geral, as propriedades eclesiásticas, a arte, o patrimônio artístico da igreja, tudo isso tratado aqui no Concílio Plenário. E isto é uma aplicação, sobretudo, né, claro, uma adaptação dentro de toda a legalidade, dentro de todo o rigor teológico, pastoral, do Código de Direito Canônico de 1917, que foi promulgado por Sua Santidade o Papa Bento XV. Aí tinha sido começado o trabalho, claro, pelo Papa São Pio X. Por isso nós chamamos esse código muitas vezes de Pio Beneditino, porque foi uma obra do Papa São Pio X com o Papa Bento XV. Bem, claro, isto é muito importante para a gente poder recuperar uma parte da nossa história eclesiástica que é bastante desprezada e que parece que há um esforço hoje em dia, e você vai concordar comigo que há um esforço para apagar o nosso glorioso passado, o verdadeiro passado da igreja no Brasil. Tá? E procura-se construir hoje toda a nossa história a partir de 1960, a partir do outro concílio, que veio depois, que é o Concílio Vaticano II. Como se tudo mais fosse algo daquela época, que hoje não tem mais valor nenhum. Olha, eu digo a você que é um bom católico, e se você mesmo é um sacerdote piedoso, né, ou qualquer coisa desse tipo, bem, olhe, isto aqui não é importante para você? Eu digo, isso não é valioso? Isso não é o que nós deveríamos estar fazendo, afinal de contas? Põe a mão na consciência. Não é isso aqui, não é para isso que nós viemos, não é para isso que, se é o caso, nós ganhamos o salário, ou enfim, somos ajudados pelas pessoas, ou enfim, para isso que nós, olha aqui, existimos. Para vestir a camisa e fazer a vontade de Deus, combater essas coisas aqui, ó, idolatria, superstição, sacrilégio, heresia, associação com demônios e seitas anticristãs. Não é para isso que nós viemos? Isso aqui não é a vontade de Deus? Então, por que nós não nos esforçamos como Dom Leme, como os grandes luzeiros do clero católico da primeira metade do século XX? Por que nós jogamos isso aqui fora? Por que isso aqui é uma peça de museu hoje em dia? Para a maioria das pessoas que se autoproclamam e querem ser honrados como bispos e padres católicos, mas não estão nem aí para essas coisas aqui, ó. Que deixam a peste protestante proliferar, que deixam a idolatria correr solto, que não denunciam, que não escrevem livros contra o divórcio, que não escrevem livros contra tantas imoralidades que se passam, contra esses manifestantes que profanam as coisas de Deus, contra passeatas, porque agora vocês dizem que eles têm a liberdade para transgredir publicamente, socialmente, o primeiro mandamento de Deus. Por que vocês ensinam isso? Por que vocês não querem mais seguir isso? Isso é para se questionar. Você deveria, como católico, se questionar sobre isso, perguntar, refletir. Porque do que adianta você se atualizar, como vocês falam, se a minha atualização significa ir contra isso aqui, contra isto aqui, e deixar correr solto tudo isso aqui. Idolatria, superstição, sacrilégio, heresia, comércio com o demônio, associações anticristãs. E, claro, esse aqui é o concílio plenário, eu vou deixá-lo aqui, assim, espero que não caia. Bem, certo. E aqui nós temos um livro sobre o concílio plenário. Concílio plenário na Igreja do Brasil. Quem escreveu o livro? Quem escreveu o livro foi este senhor aqui, já falecido,
do Irineu Hochschirer. Do Irineu Hochschirer, ele era bispo novosordo de Joinville, né? E eu pertencia, né, assim, pela proximidade, né, à diocese de Joinville. Então, fui seminarista lá por 4 anos. E eu chegava mesmo a levar jornal, quando eu estava no seminário menor, em Joinville, né, para o Dom Irineu. E Dom Irineu sempre me pareceu uma pessoa com reta intenção. Ele podia não ser, assim, a pessoa que era carismática, como uns dizem, né? Agradável a todo mundo. E Dom Irineu até tinha uma característica, ele chegava a falar, e hoje eu entendo um pouco por quê, até sobre coisas tradicionais. Ele falava que, olha, é importante pregar sobre o inferno, os padres não pregam mais sobre o inferno. Falava que não gostava de ir em lugares que eram redutos da teologia da libertação. Então, ele tinha muitas coisas tradicionais, ele falava muitas coisas tradicionais. E um pouco eu entendo o porquê. Porque Dom Irineu, a diferença da maioria do clero, conheceu com certa profundidade, e claro, para fazer uma tese dessa é preciso muito estudo, o Concílio Plenário Brasileiro. Qual que é o problema que a gente vê neste livro aqui? Aqui eu queria fazer uma pequena crítica, tá? E logo depois eu vou, claro, mostrar também o porquê, na verdade, é uma obra importante esta, certo? Que eu estou apresentando. Bem, o problema é que Dom Irineu, como a maioria das pessoas de boa intenção, tá? Que aparentemente queriam isto, né? Promover isto, amar a Deus sobre todas as coisas, colocaram nas suas cabeças, de alguma forma, que a época de Dom Leme, a época de promover o catolicismo, a época de converter as elites, a época de influenciar a política, acabou. Os tempos mudaram, diz ele aqui. Ele diz, olha, Dom Leme queria isto. Olha aqui, Dom Leme. Vamos ver se eu consigo achar. Essa foi uma parte que me impressionou muito no livro dele, de Dom Irineu, que ele justamente fala de Dom Leme. Aqui a preparação, um pouquinho antes. Bem, aqui, Dom Sebastião Leme da Silveira Sintra, aqui está Dom Leme, a foto de Dom Leme, né? Espero que seja visível. Bem, então, Dom Leme, ele louva Dom Leme, Dom Irineu. Dom Irineu vê que o que o Dom Leme fez era bom, era maravilhoso, isso levava a igreja, levou a proibir o divórcio no Brasil. Maravilha, deu graças, isso é maravilhoso, é para isso que nós viemos, que seja feita a vontade de Deus, a indissolubilidade do matrimônio, que maravilha, pontos para vocês, bispos tradicionais, né, que vestem a camisa com o Papa, lutam contra as heresias, maravilha. E ele louva isso, Dom Irineu louva isso porque Dom Irineu gostava dessa época. Eu sei, eu conheci Dom Irineu pessoalmente, porém ele vai dizer assim, mas olha só, perdão que eu sou um pouco cego, eu tenho que aproximar. Ele fala assim, ele fala de todas essas coisas, então ele fala aqui a igreja e reconquistar os homens da política para a promoção religiosa. Oh, que maravilha! E daí ele vai dizer, uma tática hoje naturalmente não mais aceita pela própria Igreja do Brasil. Aí a resposta, por quê? Por que isso? Eu pergunto. Por que a igreja não quer mais influenciar a política? Por que a igreja não quer mais converter as pessoas, seguir isso aqui, combater isso aqui, idolatria, superstição, sacrilégio? Por quê? Vai dizer, pois os tempos mudaram. Como assim, Dom Irineu? Dom Irineu, onde quer que o Senhor esteja, eu espero o melhor para o Senhor. E eu pergunto, o Senhor que era tão tradicional, por quê? Como os tempos mudaram? Explica. Como que os tempos mudaram? Isso aqui deixou de ser um problema? Idolatria, superstição, sacrilégio, heresia, associação comércio com o demônio.
e conceitos anticristãos, deixou de existir isso aqui? Os tempos mudou, não tem mais esse problema. É isso? Diga, Dom Irineu. Me digam, bispos do Brasil, vocês que ainda estão vivíssimos aí, por enquanto. E agora? Como que mudou? Mudou isso aqui? Então quer dizer que hoje Deus é amado sobre todas as coisas, é prestado um culto interno e externo, a gente não precisa mais lutar então, porque é até um reconhecimento social de Nosso Senhor. Isso está acontecendo? As pessoas aqui estão honrando também Nossa Senhora, porque é mãe de Deus, São José, porque é o pai adotivo de Nosso Senhor, protetor da Sagrada Família. As pessoas estão fazendo isso? Eu pergunto. Estão? Elas nunca estiveram fazendo tanto outra coisa em vez dessas coisas aqui. O que elas deviam fazer por mandamento divino, não estão fazendo. Estão fazendo essas coisas aqui, na sua família mesmo. Até na família desses bispos estão fazendo essas coisas abomináveis aos olhos de Deus, nosso Senhor. E como assim os tempos mudaram? Olha, eu vou falar a verdade que dói, mas a verdade que precisa ser dita. Quem mudaram foram vocês. Vocês não têm mais fé. Vocês não acreditam mais nisto aqui. Doutrina de catecismo. Doutrina que se ensina para criança pequena. Vocês mudaram. A natureza humana é a mesma. Que por um lado, claro, por sua razão, pela sua parte mais nobre, sabe que deve tudo isso a Deus. Mas por outro lado tem as tentações, por outro lado tem más inclinações, as paixões, e se desvia, se não se prega, se não se toma medidas drásticas, se não se organiza, se não se faz coisas como a Liga Eleitoral Católica, LEC, criação de Dom Leme, homem maravilhoso, homem que devia ser exaltado, falado, elogiado, e não olha, o que dizer, né? Este Dom Helder Câmara que vocês elogiam tanto, que é um homem que isso aqui não estava nem aí para as pessoas que faziam essas coisas, ele achava que estava tudo beleza, macumbeiro, não tem problema para ele. Este aqui vocês exaltam e querem até canonizar, enquanto que um Dom Leme é esquecido e o Concílio Plenário Brasileiro é inclusive jogado fora. E a gente tem que achar isso, sabe onde? Isso a gente acha nos sebos, porque foi abandonado, porque os seminários não tem mais. E aqui a ordem esteja nos seminários, em toda a casa religiosa, que os leigos tenham tudo. Não. Os tempos mudaram. Como assim os tempos mudaram? Vocês estão jogando palavras aos ventos? Os tempos não mudaram, vocês estão mentindo. Dando falso testemunho, em um duplo sentido. Mentem porque os tempos pioraram gradualmente, hoje está muito pior. Mudaram? Sim, para pior. Mas vocês dizem no sentido que não é mais isso aqui, esses problemas que a igreja precisa enfrentar. Isso é mentira. São esses os problemas, é para isso que nós estamos aqui. Não mudaram, os problemas são os mesmos. A solução é a mesma porque a natureza humana é a mesma. E também estão prevaricando, pecando contra este aqui, primeiro mandamento, colocando à vontade dos homens de associações não cristãs ou acatólicas em primeiro lugar no seu conceito, com o tal do ecumenismo, e não a Deus, nosso Senhor. E isto é pecado contra o primeiro mandamento. Então, se vocês seguem nesse caminho, ignorando coisas como essa, Concílio Plenário Brasileiro, Concilium Plenarium Brasiliense, realizado na cidade do Rio de Janeiro, com Dom Leme como legado apostólico do Papa, vocês ignoram isto. Acham que tudo mudou assim, de repente, que agora não precisa mais seguir o primeiro mandamento. Se vocês não fizerem isso, vocês vão continuar nessa situação lamentável e vão continuar sendo diretamente responsáveis pela calamidade social que hoje nós temos no nosso país. Calamidade moral, que já temos também no nosso país. A calamidade natural que aguarda esse país
se não dobrar os seus joelhos diante de Deus nosso Senhor e não se pôr ao seu serviço, se eles forem imitadores dos senhores, porque o que os senhores fazem é ímpio, é prevaricação. O que nos aguarda é muito mal. Então, a mensagem, com esta pequena reflexão sobre o Concílio Plenário Brasileiro, sobre esta obra aqui, eu vou falar um pouco mais sobre esta obra aqui no vídeo seguinte, certo? Porque acabei focando mais nesse assunto do problema, da crítica à obra, bem? Tá bem? Mas é o bastante. Então fica esse vídeo aqui como uma crítica, tá bem? Essa parte do livro, pelo menos. A ideia central do livro. O Concílio Plenário foi muito maravilhoso, mas acabou, ninguém mais precisa seguir isso aqui, e ponto. Tá? Então ficamos aqui. Mas vamos então considerar com esta reflexão a importância de a gente voltar para os velhos caminhos. Porque os caminhos novos, meus amigos, estão sendo a ruína da nossa religião e a ruína da nossa pátria. Vamos seguir os caminhos de Deus, os caminhos de Jesus, Cristo Rei. Vamos seguir esses caminhos. Vamos repudiar qualquer concílio e qualquer pseudo-autoridade que fale contra o que é o nosso dever diante de Deus, o que é o Evangelho de Cristo, essa doutrina de Jesus Cristo. E vamos aceitar, sim, tudo o que é maravilhoso, o que é louvável, e vamos lembrar desses homens maravilhosos do nosso clero, que verdadeiramente representaram. Foram ministros de Nosso Senhor, grandes servos de Deus. Então é isso, meus amigos, muito obrigado pela atenção. Essas são algumas palavras sobre o Concílio Plenário Brasileiro, nós vamos falar um pouco mais sobre isso no vídeo seguinte. Muito obrigado, fique com Deus, até mais, tchau, tchau.